Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para falar com Laertes Souza, no 7º episódio da primeira temporada do Arena do Indireto. O tema desse episódio é a inteligência artificial no canal indireto. A gente tem falado sobre várias questões dentro do processo de digitalização, ferramentas. Agora chegou a hora de falar de inteligência artificial. O Laertes está aqui com a gente, ele é formado em engenharia, com graduação Sanduíche, Brasil e França. Ele é fundador do Agenda Aqui, soluções eleitas, é uma solução eleita pela ONU Brasil como uma das 12 mais inovadoras no combate à Covid. Também foi selecionado no programa ProLíder e ganhador na Escola de Empreendedorismo e atualmente é fundador do Zeca, o copiloto de vendas que está impulsionando as vendas B2B de grandes marcas como Hypera, Rect e Nivea. Bem-vindo, Laertes, obrigado pelo seu tempo. Estou aqui empolgado para a gente falar de inteligência artificial no canal indireto. É o tema, né, do momento, todo mundo falando de IA e tal. Conta um pouco para nós aí, desvendando esse mistério para quem ainda não mergulhou nele. O que é essa tecnologia? O que é inteligência artificial? ChatGPT e LLM, essa sopa de letrinhas. Ajuda a gente aí nesse processo de entendimento de tudo que está acontecendo aí. Boa. Primeiro, obrigado pelo convite, Clinton. Um grande prazer estar aqui no canal Indireto. Tentar honrar e promover aqui o debate da melhor forma possível. Muita gente boa passou por aqui, muita gente de referência. E acho que o objetivo aqui é trazer mais esse tema que está bastante em foco hoje no mercado. Tem bastante fumaça, tem bastante coisa que está acontecendo. Todo dia tem uma inovação diferente. Mas na prática, então, o que é essa generativa AI, essa inteligência artificial, né? Ela nasceu ali na década de 50, já é muito utilizada desde então, principalmente para bancos, para modelos preditivos, para análise de crédito, para análise de investimento futuro. Só que em 2022, em outubro e novembro, aconteceu uma grande mudança, que foi o lançamento do ChatGPT. A OpenAI, uma empresa por trás, conseguiu disponibilizar uma solução que fosse generativamente de inteligência artificial. E o que significa isso na prática, né? Significa que ela consegue consumir 3 grandes verticais de conhecimento. A primeira está relacionada ao aprendizado de máquina. Então, ou seja, modelos, algoritmos, códigos vão conseguindo melhorar ao longo do tempo por meio de interação. Ele recebe o feedback, ele consegue melhorar e aperfeiçoar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão das redes neurais. Ou seja, ele consegue interpretar muito rápido padrões, o que a gente faz muito bem. Por exemplo, quando a gente mostrava para uma criança pequena, isso aqui é um lápis, agora isso aqui é uma caneta, ao longo do tempo ela vai entendendo a sequência, vai conseguindo entender o que é um lápis, o que é uma caneta na sua história e vai fazendo esse deparo muito, muito simples. Então, imagine que, um exemplo bem claro, quando a gente vai entrar num site, às vezes tem aquela opção, você é humano, que é o CAPTCHA, identifica aqui o que é um semáforo, tem algumas fotos de semáforo, quando você está clicando naquelas fotinhas e identificando um semáforo, está ensinando o modelo o que é um semáforo, reconhecimento de foto, reconhecimento de padrão. E o terceiro ponto é a interpretação e a capacidade da linguagem natural. Ou seja, tu consegue fazer um comando para um algoritmo da sua forma de escrita, falada em português ou inglês, e ela consegue interpretar e retornar dessa mesma linguagem. Isso que mudou o jogo. Quando o ChatGPT, que é uma interface, é uma solução de um grande modelo, e aqui que é um grande modelo, né? É os Large Language Models. Imagine que numa cadeia de inteligência artificial existe primeiramente as plataformas, o hardware, ou seja, a NVIDIA, muito famosa agora, que faz ali os processamentos, então as grandes geladeiras, vamos chamar assim, está formado por diversas ferramentas como essa. Depois vai para esse segundo momento, que são os grandes modelos, Foundation Models, que eles foram treinados com muitas informações. Um exemplo aqui, o GPT-4 tem mais de 1,7 trilhões de dados, de parâmetros. Então, ele tem quase acesso a todas as informações públicas, foi treinado para aprender sobre esse modelo, e eles conseguem, no final desse segundo ponto, da plataforma, ir para aplicações. Em aplicações, é o que acontece com o ChatGPT, ou seja, uma interface, é uma tela onde tu consegue ter uma solução a um clique. Então, nesse universo de aplicações, que em final de 22 se tornou plenamente difundido. Então, nesse horizonte de aplicações, que a partir de 2023 foi uma loucura. Falou, putz, agora eu consigo acessar grandes modelos, foram muito bem treinados, e criar outras soluções, e criar outras ferramentas, atingir outros problemas. E aí é onde eu acho que existe um grande horizonte que todo o mercado consegue se beneficiar. Legal.
fiquei curioso, né? Imagina que a gente está falando de algo que surgiu na década de 50, né? E que depois de 70 anos, mais ou menos, foi chegar onde chegou. Mas aí, em menos de um ano, ele já se transformou e essa versão nova aí está trazendo coisas incríveis. O que você acha que... como a gente... vamos falar do ChatGPT, que acho que é o que está aí na crista da onda, né? Muitas pessoas que já fizeram acesso, né? Fazem aqueles usos básicos, né? Escreva aí um poema, não sei o quê. Você consegue dar para o pessoal que está escutando uma dimensão maior do que um chat GPT da vida, como tem outros que tem também o mesmo cloud, né? E tem outros. Até onde ele... uma pessoa, indivíduo, consegue... CPF. Um CPF. O que ele pode fazer com uma ferramenta dessas e não só essas perguntas simples, né? Boa. O que a gente está vivendo agora não é uma mudança física, como foi na década de 70 também, quando foi criar ali as grandes geladeiras, depois mudou para o cloud, nem uma mudança também do mobile, que foi na década de 2000, 2010, onde permitiu os aplicativos, coisas nesse sentido. É uma mudança mesmo de ferramenta. Hoje, a AI ela se tornou uma engrenagenzinha nessa jornada como um todo. E diante disso, quando disponibiliza, democratiza essa ferramenta por meio de uma interface como o ChatGPT, como o Gemini, entre outras, as pessoas se assustam e por diversos motivos, né? Porque é algo novo, primeiramente, obviamente, mas também porque ela precisa aprender a interagir com aquela solução. E a gente, às vezes, foi muito moldado a perguntar ao Google, pelo menos ali, pessoal, a partir dos anos 2000, 2010. Antes era Barça. Antes, no ponto de vendas, era, sei lá, primeiro tirava pedido com boleto, depois era pro Palm Top, depois no força de vendas. Então, foi mudando, mas sempre o objetivo foi o mesmo. Vou tirar um pedido, vou me informar. Então, o que eu imagino aqui de interface, de soluções que para o PF conseguem muito se beneficiar, existe uma questão muito clara de produtividade. E produtividade para o PF pode ser de diversas formas. Em vez de acessar conhecimento, ele começa a poder interagir com conhecimento. Isso é um ponto. Então, a gente pode pensar aqui que, fazendo um paralelo, Gutenberg, em 1400, criou a imprensa. Antes, eram os escribas que traduziam os livros. Quando ele conseguiu traduzir esse mecanismo para ser uma máquina para fazer esse livro em grande público, surgiu aí diversas ondas de consequência. Conseguiu dar acesso para o pessoal conseguiu se informar, conseguiu gerar guerras civis, foram para viajar para as grandes navegações, buscar novos recursos, depois pegaram esses recursos e fizeram a Revolução Industrial. Então, as consequências da ferramenta foram Gutenberg, diversas. Né? E agora todo mundo olha para trás e fala, putz, a imprensa foi positiva, o que ele inventou foi negativo, positivo, causou guerra, causou avanço, mas assim, a ferramenta é o que é. E ela promoveu o desenvolvimento, de certa maneira, e foi o homem que se adaptou e utilizou ela da maneira adequada. Até questões mesmo de segurança, né? Imagina, fazer um livro, tornar ele impresso. Isso quem é o dono da informação? Até chegar ao ponto de ética e moral, qual é o ponto, qual é o limite, né? Onde que eu consigo dizer que eu remunerar alguém, um escritor, mas reproduzir esse livro talvez seja o certo e não errado. Então, o que a gente percebe é que existe uma solução, a gente precisa aprender a lidar com ela, porque é uma ferramenta. Quando a gente vai para PF, então, fechando esse preâmbulo, está muito relacionado à produtividade. Produtividade pode ser em relação a acessar conhecimentos, a interagir com eles, nesse primeiro momento. No segundo momento, está muito relacionado a mecanismos de eficiência no seu dia a dia, na sua rotina, tá? Então, eu consigo criar ações que conseguem me ajudar a tomar as melhores decisões ao longo do meu dia. E no terceiro momento, a gente acredita que aí vem para o lado mais PF, PJ, no caso, que é como é que eu consigo fazer com que isso trabalhe para mim de certa maneira e consegue gerar mais valor para toda a cadeia. Quando a gente olha essa jornada da AI como toda, a gente vê que tem 3 grandes áreas que ela se beneficia e que ela gera já resultado atualmente. A primeira é um pouco mais distante até do dia a dia nosso, que é a geração de dados sintéticos,
Ou seja, muitas pesquisas, muitas áreas de conhecimento para poder evoluir não tinha essa capacidade porque faltava insumo de informação para poder gerar e continuar. Então, a partir desse momento, a AI consegue fazer essa produção. Ela consegue avançar nessa linha. O segundo ponto é relacionado ao atendimento. Ou seja, a gente entende que tanto para pré-venda, pós-venda, saque, entre outras áreas, é onde ela já consegue ter uma performance muito boa, porque são procedimentos padrões, existe toda uma base de conhecimento e ela consegue ter essa capacidade de interagir com o humano muito clara. E o terceiro ponto, onde a gente vê com muita clareza que tem um ganho de produtividade no D0, no tempo zero, é relacionado à geração de conteúdo. Porque ela tem uma capacidade muito alta de gerar muita informação com uma mesma base de conhecimento personalizada para cada segmento, para cada indivíduo. E hoje o mercado exige muito isso, né? Acho que sabe muito melhor que a gente. O dinamismo e o shelf life da informação ali, quase o tempo de perícia ali da informação, perecível da informação é muito rápido. Então, precisa existir mecanismos que vão conseguir atender essa demanda e essa velocidade. Então, o que a gente consegue ver de muita rapidez é pessoa física. Ela consegue apoiar muito nesse acesso de conhecimento, de interpretação, de interação e no segundo momento do seu dia a dia. E pessoa jurídica tem essas três vertentes muito claras. Legal. Pensando assim Vamos começar a caminhar pro nosso universo aqui, né? A gente tem dentro de uma empresa um analista, um gerente e um diretor. Como você vê, assim, tipo, que exemplos você poderia dar de o que a inteligência artificial poderia ajudar essas três pessoas, né? Funções, vamos dizer assim, né? Então, um analista ou uma analista naquela rotina mais de controles, né? De algo mais operacional, depois um gerente que necessita já ter um overview de algumas coisas, né? E um diretor que eventualmente precisa decidir caminhos, né? Então, se a gente conseguisse pincelar, assim, de uma maneira breve, como que a gente conseguiria utilizar a inteligência artificial nesses três contextos? Boa. Ela permeia todas as áreas de conhecimento, né? Ela é uma ferramenta, como a gente disse. Acho que o primeiro ponto é desmistificar ela. O segundo ponto, nesse processo de inovação, é entender exatamente onde são casos de uso muito simples, onde eu posso ganhar grandes uplifts, né? Grandes avanços, tá? E terceiro ponto nessa jornada é entender quais são as métricas e indicadores que eu vou analisar para adaptar esses pequenos projetos que eu vou fazer. E aí pode entrar, eu vou utilizar um ChatGPT, eu vou usar uma solução de mercado, qual a ferramenta que eu vou utilizar para me suportar nisso. E diante disso, então, trazendo o ChatGPT como esse plano de fundo, eu diria que um analista está muito baseado em processos mais processuais mecânicos. Então, imagina que poderia ter ali um assistente que apoia nele no processo do Excel. Fazer algumas regras de negócio ali que ele tem que analisar um Excel, produzir algumas fórmulas no Excel. Isso é muito simples. Tipo, hoje pode abrir o ChatGPT e fazer uma pergunta de Excel para ele vai te responder e vai te dar a forma que tu precisa botar para aplicar. Esse é o primeiro ponto. Então, pontos muito mecânicos são muito fáceis de ele conseguir resolver, tá? Por quê? Porque a AI, abrindo um outro parênteses, ela é muito boa e uma das maneiras de classificar ela é similaridade com a mente humana. E a primeira etapa de avanço nisso eles chamam de máquina reativa. Ou seja, se eu faço um movimento, por exemplo, um xadrez, se eu jogo uma peça no xadrez, ela vai ser muito boa em reagir sobre esse movimento, porque é um local fechado, um universo fechado, limitado de opções. Então, quando tu faz uma pergunta para ela em um universo fechado, Excel, me dá uma fórmula que faça isso, ela tem um contexto muito claro, determinado. Então, ela consegue dar uma resposta muito boa. Ela não vai alucinar, ela não vai ir para outros locais, porque é muito fácil para ela fazer isso. Ela é treinada para isso. Perfeito. É estrita, que chama isso também. No segundo universo, então, quando a gente vai para o gestor, está mais relacionado à análise tática, né? Então, ela vai olhar mais dashboards. Então, o que eu imagino, um gestor, ele poderia, e existe vários, que chamam de dashboard conversacional. Ou seja, eu recebo do meu analista aquele relatório, eu recebo do meu analista esse Excel, e eu estimulo o meu copiloto
a digerir essa informação e me retornar um parecer sobre isso. Só que esse retorno desse parecer eu também posso ajustar ele e botar algumas caixinhas de informação para ele. Então, anteriormente, o copiloto me retornar uma resposta, eu poderia dizer o seguinte, ó, esse é o contexto da minha empresa, esse é o contexto do cenário, leve em conta o contexto do mercado macro brasileiro sobre canal indireto, me dá uma análise econômica sobre isso. E aí, sim, ele consegue te colocar algumas questões. Ou melhor, critique esse documento. Ou faça o seguinte, você na minha posição, copiloto, quais são os pontos de atenção que você indicaria para mim? Não necessariamente eu vou solicitar a informação final, mas eu peço para ele uma provocação intermediária para ele me fazer melhor. Ele me fazer pensar melhor. E aí, quando eu vou para o terceiro nível, que é o nível estratégico, o que eu vejo muito claro, pessoas que estão na liderança, vendo a vanguarda, a pessoa está constantemente se atualizando. Então, imagine que tu tem algumas opções de AI, conseguiria falar, putz, sobre o tema de AI, o que está mais interessante nesse trimestre, nesse ano? Faça um resumo dos 10 principais livros para mim. Não tem muito tempo. Ou me mande um áudio de 10 minutos contando esses 10 livros aqui, ou esse report de 50 páginas que saiu agora da nova consultoria. Eu preciso ter uma informação muito rápida. Então, eu imagino que eu poderia, no nível mais estratégico, consumir informações muito rápido, qualificada. No nível tático, uma análise qualitativa é bem interessante. E no nível operacional, o mecanismo de fazer essas informações também seria um ganho de produtividade muito rápido. Legal. Caindo agora de cabeça no canal indireto, né? Que é o principal ponto aqui. Você falou da questão de produtividade, né? Eu imagino que deva ser, talvez, uma das principais oportunidades, né? Você com o Zeca, né? O que você identificou, né, no mercado de carência, né? E que vocês começaram a analisar e trouxeram alguma solução? Onde foram as dores, um pouco de números se você tiver, para contextualizar o pessoal e já começar a ver aí o negócio aparecendo dentro do nosso mercado. Boa. Nossa história começa em 2020, 2021, a gente começa com um marketplace digital, a gente estava pensando em conectar D2C, D2B, conectar a cadeia das indústrias com um pequeno negócio, com food service, mas ao longo do tempo, dos anos, a gente foi percebendo que trazer mais uma tela naquela altura do campeonato poderia compor uma miscelânea de outras iniciativas que já estavam ocorrendo de certa maneira, porque o mercado B2B, B2B2B, B2C, a partir de 2013, principalmente quando o WhatsApp se tornou amplamente difundido e foi mais de 100% as vendas de aumento em smartphone naquele ano, porque a internet também ficou muito mais acessível, começou a ter uma corrida de iniciativas de digitalização. E nesse mercado, canal indireto, de indústria, todo mundo ficou um pouco perdido e ficou tentando buscar qual a sua forma de endereçar ao cliente, de certa maneira. Então, o que a gente começou a perceber? Que grande parte das vendas do B2B caíam para os nossos vendedores, porque a gente tinha um marketplace, mas tinha uma central de atendimento de vendas, representantes. Uhum. Mais de 80% caía. E esse nosso representante não estava batendo as suas metas. E aí isso começou a nos provocar, falar, putz, será que o que a gente está fazendo errado? A gente está endereçando ao mercado errado, a gente não está conseguindo capacitar de uma forma adequada. E quando a gente foi fazer rota, foi fazer acompanhar de perto os nossos vendedores, a gente percebeu que ele vivia ali um malabarismo digital, onde ele recebia uma demanda por áudio, ele recebia uma demanda por telefone, presencial, por e-mail, e ele tinha que consultar isso em diversos locais também, porque às vezes ele tinha um marketplace, às vezes tinha um e-commerce, uma força de vendas, o Zeca, outras soluções, e diante disso ele se tornava muito lento na tratativa comercial, mas ao mesmo tempo ele acabava sendo sobrecarregado, obviamente, e exigindo por uma lista ali de 10, 15 PDVs que ele tinha que atender no dia, tendo que fazer uma venda muito rápida. Então, só vendia a curva A, não conseguia ofertar a curva B, curva C, não conseguia trabalhar outros produtos, trabalhar mix, e fazia um atendimento mais de tirar pedido do que o sonho de todo mundo, que ia ser um consultor. Então, quando a gente olhou esse cenário, a gente falou, putz, será que é só o nosso vendedor que faz isso ou é de todo mundo? E a gente identificou que no mercado 57% dos vendedores não batem suas metas, B2B. E eles, de fato, representam mais de 80% desse volume de vendas. Então, a gente falou o seguinte, esse vendedor, então, na verdade, que está recebendo toda a cadeia, todo o volume de vendas, ele que tem que ser ajudado. Ele que tem que ser apoiado, porque ele recebe o volume e não está conseguindo performar da maneira adequada.
Então, ele que deveria ser o agente da digitalização. E aí, com essa visão, a gente começou a entender aonde que ele estava sofrendo, de certa maneira, para poder performar e atender esse volume e ele virar um agente da digitalização. Porque a gente entende que a venda humanizada, o human to human, ele vai continuar, ele é fundamental. Existe a venda junto com a operação, com a execução, tem que andar tudo junto. No ponto de venda, no pós-venda. Então, essa figura é de suma importância, mas tem algumas atividades braçais que ele faz que não necessariamente está correlacionada à venda e que não necessariamente impacta no ponto final e que isso onera o atendimento dele. Vira gargalo. E aí, o que a gente entendeu, a nível de mercado também, que 65% do tempo do vendedor está relacionado não à venda, a atividades terceiras. Trânsito, olhar pós-venda, olhar se o cliente está inadimplente ou não está. São atividades secundárias que estão tirando ele do foco. Então, a gente falou o seguinte, então, como é que a gente pega essa tecnologia nova, que foi destravada no final de 22, 23, para apoiar esse vendedor no principal canal dele, que a gente entendeu que era o WhatsApp, que é o canal do brasileiro. Então, o que a gente começou a fazer? Ele gasta muito tempo nesse processo de cotação. Então, ele recebe uma folha de pão lá com 40 itens para cotar. Ou ele vai ter que parar o carro e fazer isso ali na mão, ou ele vai ter que chegar em casa tarde da noite, abrir o computador, fazer a cotação. Esse tempo de qualidade é muito oneroso para o dia a dia dele. Ele não pode se permitir fazer isso porque ele tem muitas atividades para fazer. Então, a gente falou, se a gente conseguisse interpretar essa demanda para ele e transformar num pré-pedido, será que faz sentido? Não faz. Então, foi o primeiro ponto que a gente começou a atacar. Isso aqui aumentou o tempo de eficiência quando a gente criou o Zeca, que virou um copiloto no WhatsApp para o vendedor. Ou seja, ele recebe uma demanda do cliente, ele encaminha essa foto de pão para um outro WhatsApp, que é o WhatsApp do Zeca, que por trás tem essa arquitetura de inteligência artificial. A gente interpreta essa demanda para ele, a gente volta para ele um pré-pedido de cotação. No mínimo aqui, reduzir em 60% o tempo de resposta para o cliente. Você imagina assim, cada um atende 10, 15, às vezes 20 clientes. Ele vai chegar em casa e ele vai ter que digitar 20 pedidos, né? Um que veio do áudio, tem que escutar o áudio e anotar, o outro que mandou o texto no próprio WhatsApp, o outro que mandou por e-mail, o outro que mandou uma foto, o outro que mandou um PDF. Aí até ele conseguir digitar esses 10, 15, 20 pedidos que tem formas diferentes que chegaram para ele, cara, nada, ele vai dormir meia-noite aí, né? Exato. E aí perde esse tempo todo nisso, e aí você está trazendo justamente algo que reduz esse tempo todo. Isso, eficiência na linha de frente. O segundo ponto que a gente percebeu foi mix de produto, a dor do mercado. Como é que eu faço para aumentar esse mix de produto, upselling ou cross-selling, baseado no histórico do cliente ou com outras regras de negócio? Porque o dado, já existe essa governança. No RP, já tem lá o dado do cliente. E uma outra dor de mercado é que o Brasil é campeão mundial de turnover em vendas. 40% do time muda em até 9 meses. Tá? Com essa visão, então, a todo tempo, o time de vendas está gastando muito em preparar um novo vendedor, porque está tendo uma rotatividade sempre muito alta, só que está atendendo o mesmo cliente de sempre. Então, essa governança, essa informação já existe, mas toda hora é perdida porque troca o elo do meio, que é o elo fundamental. Então, como é que a gente traz uma recomendação baseada no histórico do cliente, ou a campanha, ou imagina que um distribuidor poderia fazer um acordo com uma indústria e a partir do Zeca falou o seguinte, eu tenho uma base de clientes, toda a cotação para aquele cluster, para aquela região, eu posso botar a sua promoção e virar um retail media, conseguir monetizar a base. Então, consigo criar mais uma fonte de renda, de financiamento, numa operação que já é feita. Eu já mando uma cotação. Só que agora eu tenho governança sobre essa cotação. Eu sei quem está fazendo, para quem está fazendo, e isso eu consigo precificar para uma indústria. Falar, putz, aqui é um retail media. Essa semana eu vou divulgar produto X para o mercado Y. E eu consigo provar que eu divulguei. Então, o segundo ponto que a gente elencou foi esse, recomendação. Só aqui a gente aumentou em 6% as nossas vendas. Porque a gente criou o copiloto inicialmente para o marketplace nosso. Então, a gente conseguia inteirar, e isso também acho que deu muita liberdade para a gente, porque a gente tinha, como fazer tudo dentro de casa, tinha muita agilidade e muita autenticidade de conseguir ir para o cliente, voltar a PDV e conseguir andar em toda a liberdade nessa cadeia. E o terceiro ponto que a gente elencou aqui de desafio do canal indireto é, muitos deles fizeram ali seu marketplace, seu e-commerce, e outros estão ainda um pouco mais céticos, cada um tomou um lado, né? Não existe ali um ganhador do mercado de maneira geral.
com essa visão, a gente falou, putz, como é que a gente torna esse vendedor um agente dessa digitalização de fato? Então, imagina que essa cotação, em vez de eu voltar para ele em texto, com a recomendação, eu poderia voltar já num link no carrinho, no e-commerce, no marketplace do parceiro, ou em outro site. Porque o que eu posso fazer? Posso reduzir a fricção, tanto para o meu vendedor, como para o cliente final. Então, o vendedor ele poderia pegar esse link, que ele recebeu no WhatsApp dele, com o Zeca, e encaminhar para o cliente dele, para o PDV, falar o seguinte, já montei aqui teu pré-pedido, é só fechar. E é dessa forma, tirando fricção, o PDV, ele consegue acessar, já com o carrinho pré-montado, ser impactado com outras regras de negócio, com outras questões. Enfim, tudo. Outras formas de pagamento, e ele concluir, e ao longo do tempo, de fato, o PDV vai se digitalizando. Porque ele vai falar, putz, esse negócio aqui não é tão difícil. Ah, legal, é rápido, pô, o vendedor me ajuda quando eu tiro uma dúvida e tal, mas eu fecho o pedido. São atividades que vão gerando esse hábito, que é muito difícil mudar um hábito. Ainda mais num mercado onde existe várias gerações atuando, né? Existe um novo PDV ali que tem seus 20 anos de idade, garotão, então ele já está totalmente digitalizado, ele não quer que o vendedor vá na loja dele, mas existe pessoal de 50, 60, 70, 80 que está um pouco menos digitalizado. E o mercado, o canal direto, tem que atender todo mundo. Eu acho que a maior proposta de valor, uma das maiores talvez, é essa, né? É capilaridade. Capilaridade é chegar em todos os lugares, né? Em todos os momentos. Então, passa muito pela digitalização. Legal. Você falou da questão da redução do tempo do vendedor, que em quantos por cento? 53% no mínimo. 53% no mínimo. Então, imagina que com isso, né, ele consegue, por exemplo, ao receber um plano de negócios, né, de ações que a empresa que ele trabalha vai implementar, ele consegue estudar isso com mais calma, entender as oportunidades, né, porque vai estar com a cabeça mais tranquila, porque não vai estar fazendo todo esse processo de digitação de pedidos, e faz com que ele consiga utilizar melhor as ferramentas que ele tem de geração de negócio, né? Pelo fato de ter tirado dele essa carga operacional enorme que ele tinha até então, né? E hoje, isso está rodando na Hypera, na Nivea e na Reckitt Kisser, certo? Certo, a gente tem outros distribuidores também. Canal indireto, tanto de food, como de bens de consumo rápido, de outros mercados também, informática. O que a gente percebe, existe uma grande dor no mercado, que é grandes indústrias ou distribuidores que atendem o pequeno negócio, que tem milhares de SKUs, normalmente tem uma força de vendas muito grande, sobrecarregada no nível operacional. Como tu me provocou naquela questão anterior, do operador, do analista, do gerente e do executivo, é um pouco isso que a gente está falando com o Zeca. A gente está falando assim, vamos tirar a dor operacional do vendedor. Esse primeiro momento. Por quê? Quando ele começa a sentir de forma muito rápida que ele ganhou 2 horas no dia dele, operacionalmente, qualidade de vida na unha, na linha, o que a gente vai conseguir fazer no segundo momento? Ele está transacionando toda essa informação de cotação, de tratativa no WhatsApp do Zeca, por exemplo. O que isso me gera? Informação, dado. Um dado que é muito difícil de ter de mercado é o que o meu vendedor está falando com o meu cliente. Quase ninguém tem essa informação. Porque é uma relação muito íntima de WhatsApp, de telefone ou ao vivo. Então, a partir do momento que toda essa informação ele começa a garantir, jogar para o Zeca, ou para o whatever, canalizar num local, para ter governança, essa informação eu vou poder utilizar no futuro. Então, o que eu vou poder fazer no segundo momento? Baseado nessa semana, você fez 10 cotações para tal produto, para tal cliente, você fechou 4. Eu sei as outras 6 pessoas que demandaram aquele produto e eu sei que elas não fecharam. Eu posso começar em seguida a falar, putz, ô vendedor, esses 6 clientes aqui não fecharam, vai lá falar com eles porque eles não fecharam. Eu não sabia que eles tinham pedido para ti tal produto e anteriormente nem sabia que tinha pedido. Agora eu sei que... Comprou de outro? Comprou de outro, perdeu a cotação, ou tu esqueceu de responder, o que aconteceu? Então, tu consegue ter governança sobre a informação. Começa a acessar outros mercados de informação, de demanda de mercado. E aí vai chegar num momento, a segunda onda vai ser o seguinte, imagina que o vendedor, antes de entrar no PDV, ele vai poder perguntar para o Zeca, ou whatever, qualquer tecnologia, ela vai conseguir ter essa capacidade de falar, para aquele PDV, para aquele restaurante, esse é o mix ideal, esses os produtos que ele demandou há 1 mês e não comprou, esse aqui é o promocionado, vai fazer uma ação sobre isso. De uma forma muito mais palatável para ele, no próprio WhatsApp, ou por um áudio. Ele
Ele começa a ser orientado e realmente virar um copiloto dele, ser um apoio. Então, a gente está resolvendo o primeiro ponto operacional para ele conseguir ganhar ele e, de fato, é algo em conjunto, né? A digitalização, ela tem que envolver todos os atores e tem que entender aonde cada um é responsável e como é que cada um se beneficia. Então, vai desde a alta diretoria até o usuário final. Todo mundo tem que ter muita clareza por qual é o benefício disso e como é que a gente vai chegar no segundo passo. Então, o que a gente vê, tem um caminho para esse universo, por exemplo, de especializar mais o vendedor com recomendações e orientações, quase virando um CRM inteligente. O CRM também era, mas um CRM palatável para o vendedor, para o usuário, traduzido de uma forma muito clara para o usuário. E no segundo universo, que a gente também está fazendo alguns testes, por exemplo, mesclar aquele vendedor com trade, por exemplo. Ele é muito bom em analisar gôndola, ele precisa de algumas informações. Imagina que eu tiro uma foto da gôndola e ali por trás já me dá alguns benefícios, algumas indicações do que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, quais informações daquela gôndola de preço, de local. Ruptura. O que eu posso aqui absorver para o meu sistema, porque normalmente esses sistemas de trade atuam depois, né? Sim. Imagina eu atuar na hora. Qual é o ganho disso? Então, assim, o céu é o limite. Interessante. E como que é o timing, né, que essas tecnologias conseguem devolver, por exemplo, como você explicou, uma sugestão de pedido ou um link no carrinho? Ele foi lá, tirou a foto e mandou, né, pro WhatsApp aí dos Zecas. Quanto tempo demora para voltar essa sugestão de pedidos, esse carrinho com link? Poucos segundos. Poucos segundos. Instantâneo. Praticamente instantâneo, assim. O que acontece? Existe uma arquitetura toda por trás para conseguir fazer esse retorno. Existem algumas dependências, por exemplo, regra de preço, regra de estoque. O pessoal pode estar se perguntando, né? Vai ter que plugar no RP. Eu tenho que acessar regra de estoque, preço, restrição. É preciso para poder formatar o melhor preço. Então, tem questões ali internas de API, de requisições de sistemas, que isso pode onerar um pouquinho. Mas, de maneira geral, a AI, de forma muito simples, ela é muito rápida. E por que ela é muito rápida? Porque existem esses modelos que está citando aqui, o ChatGPT, que tem 1,7 trilhão de parâmetros, mas também existem modelos muito menores, de 7 bilhões, por exemplo. São modelos como Mixtral, Llama 2, o pessoal são modelos abertos, e que o que eles chamam disso é latência, tempo de resposta. A partir de uma provocação que eu faça, qual é o tempo de retorno daquele algoritmo para mim? Que é no estalar dos olhos, assim, é instantâneo. Então, há outros mecanismos e modelos bem menores que, para casos de uso bem específicos, já funciona muito bem. Eu não preciso de um modelo, às vezes o pessoal pode estar se perguntando, que precisa me saber sobre a história grega de 2000 anos atrás. Eu preciso saber um modelo que tenha o total conhecimento sobre canal indireto, food do meu negócio. Ele tem que estar permeando esse horizonte. Ele não precisa saber sobre vários contextos. Então, esse processo que eles chamam de cotização, de reduzir o modelo, faz com que também torne mais ágil a resposta. Perfeito. Imaginando assim que hoje eu tenho lá uma empresa onde eu tenho essa dor hoje, né? Por exemplo, estou lá e meus vendedores, né, já estão, digamos assim, digitalizados, ou até não necessariamente, eu posso ser um distribuidor que tem ali minha equipe de vendas com um aplicativo do meu ERP e todo mundo tem que digitar o pedido hoje e passa por isso, né? Quanto tempo demora mais ou menos esse processo de... fui lá e fechei com uma indústria, eu fechei com um distribuidor, e aí eu preciso eu tenho todo o processo de entendimento, né, de ferramentas, quais são os dados disponíveis e tal, até eu chegar e ter dentro do celular do vendedor, seja do vendedor, do distribuidor, ou seja do distribuidor que usa um marketplace como Compre Agora, Repos, etc., para que ele desfrute, né, dessa ferramenta pronta e ele consiga otimizar o tempo dele. Boa. Uma demo, por exemplo, e o que a gente considera demo? Catálogo de produtos. Me dá o catálogo de produtos dos quais tu trabalha hoje, em 2 horas tá pronto para desfrutar, para receber um áudio, receber uma foto e transformar num pedido. Eu te preparo o modelo em 2 horas, já está pronto, no teu WhatsApp, tá? Qual é o complicador disso? Ela vai começar, por exemplo, entrando nesse universo aqui bem de venda, uma assertividade de 70%, 65%.
para eu chegar no modelo que vai acertar 85, 90, 95, ou seja, superior ao humano, igual ao humano, e já tem um grau muito alto de confiança, vai precisar ter melhorias nesse modelo. Para gerar essas melhorias, precisa ter feedbacks. Então, tem toda uma arquitetura de o que eu mandei para o usuário. Por exemplo, o usuário comprou, ele aceitou, não aceitou. A partir disso, gera também um retorno para o modelo e fala, ó, tu mandou o produto errado naquela cotação, ele corrigiu o teu produto. Então, isso vai melhorando o modelo para aquele usuário quando falar, sei lá, caneca branca, ele quer caneca branca de 500 ml, não quer caneca branca de 300 ml. Porque eu mandei a de 500, primeiro ele trocou. Então, isso gera o feedback. Então, vai demorar algumas semanas, 4, 5 semanas, para chegar num ponto de assertividade interessante. O que é mais desafiador nesse processo, normalmente, são as integrações. Que é integrar com regra de negócio, de preço, de estoque, com RP, onde vai subir o pedido. Então, isso que demora um pouco mais. Mas, do ponto de vista de tecnologia, já está pronto para utilizar de uma maneira MVP, em 2 horas já dá para testar. Interessante. A implementação dessa funcionalidade, vamos assim dizer, né? Ela demanda algum investimento por parte do distribuidor, da indústria, além, obviamente, do custo do serviço em si, mas ele tem que fazer alguma mudança, alguma melhoria, alguma coisa para poder receber essa funcionalidade, ou ela por si só já se basta? Ela precisa estar apoiada em alguma fonte da verdade, que a gente chama. O que é a fonte da verdade? É a fonte de preço, fonte de catálogo, fonte de estoque. Então, como ela é uma funcionalidade bem dita, ela não é por si só uma plataforma, uma solução. Então, ela tem que estar no WhatsApp, ela tem que estar dentro de um marketplace, como o buscador. Então, o que é interessante dela, e eu acho que isso que torna ela tão poderosa também, a AI como um todo, é essa versatilidade. Como ela é uma questão meio, não fim, ela consegue estar por trás de qualquer lugar. Então, quando o gestor ele pensa em inovação, ele pensa em digitalização, ele tem que pensar de forma sistêmica, né? E também tem que pensar como um ecossistema. Como é que aquela ferramenta vai impactar todo mundo? Vai impactar o vendedor, vai impactar o comprador, vai impactar o cliente final. E muitas vezes o receio de iniciar algo novo já está aí, né? Putz, eu vou fazer um investimento de não sei quanto para talvez testar, não sei se vai funcionar, se vai vingar. Eu tenho um amigo distribuidor que não deu muito certo, tem outro amigo que deu certo. Então, eu acho que o que é interessante dessas soluções agora é que elas são muito mais baratas, muito mais rápidas para conseguir aprender e falar, putz, aqui eu acho que aqui tem valor. Aqui eu vi que o meu vendedor reduziu o tempo dele. Ou aqui meu time de marketing está reduzindo o tempo dele de produção de conteúdo. Então, é muito mais fácil acessar e testar com soluções de mercado muito simples, muito barato. E a partir disso, tu conseguir construir ou embarcar ela nas tuas próprias soluções. Então, quase todo distribuidor tem algum mecanismo que, por quase questão de FOMO, medo de ficar para trás, entrou, embarcou, mas como todo canal de venda, não é só expor o produto que vai fazer ele vender, né? Então, criar mais um canal de venda, existe sim uma complexidade de acompanhar e gerar os mecanismos para poder fazer esse canal performar. Então, quando vai para o canal digital, tem que ter uma atenção sobre falar, putz, como é que eu vou performar? Quais são as boas práticas disso? Como é que eu endereço isso para o cliente final? O cliente final quer isso nesse momento, dessa forma? Então, o que eu percebo a AI, ela não só vai para vendas, mas ela vai para conteúdo, ela vai para organização interna da empresa, para jurídico, é uma outra área muito grande, que é análise de contrato. Mas, de maneira geral, o que o Zeca percebeu vamos começar onde a dor é mais latente, mais fácil de calcular o ROI, que é vendas. Então, apoiar esse time de vendas, a gente conseguiu entender que aqui mostra com muita clareza e dá muita segurança para quem está implementando a digitalização dentro do canal indireto, de conseguir criar uma agenda de AI dentro do sistema deles, que é muito nova, mas já tem resultado concreto atual. Legal. E o interessante, né, para quem está escutando, é que isso está acontecendo, né? É um fato, né? E a AI já está no canal indireto, né? E como você falou, essa funcionalidade, então, ela pode estar em um WhatsApp do vendedor, ela pode estar dentro de um RP do distribuidor, ou pode estar dentro de um marketplace. Ela pode estar em qualquer um desses lugares, de acordo com o que tiver na mão do vendedor e que fizer mais sentido para poder utilizar ela para esse ganho de produtividade, certo?
Certíssimo. E isso também que gera muito, em alguns momentos gera muito receio, né? Putz, a AI vai roubar meu local? Não vai? Assim, e isso que a gente também gosta de ter bastante atenção, assim. O que a gente percebe, de maneira geral, existem alguns estudos que falam que a AI vai impactar diretamente em 40% do segmento, tá? Alguns estudos da McKinsey, eu acho, por exemplo, citam um pouco isso. Mas, ao mesmo tempo, existe do outro lado um outro problema de boom demográfico que a gente já está passando o nosso. Ou seja, a China, até 2050, vai perder 150 milhões de pessoas, de força trabalhadora. O Brasil, em 20 anos, começa também a reduzir essa força de trabalho. Então, a gente vai viver nos próximos anos uma escassez e até um desafio de contratação cada vez maior. E isso, quando eu tinha um marketplace com o meu time de vendas, eu já tinha esse desafio de contratar mão de obra qualificada. Então, é um desafio. Então, o que começa a pressionar ainda mais de tornar as pessoas que estão na minha companhia muito mais eficientes. Porque o PIB, o volume, precisa continuar crescendo, né? A performance precisa continuar aumentando e vai ter mais esse desafio de escassez de mão de obra no futuro. Então, o que a gente percebe existe sim figuras como o Lampião lá atrás, que deixaram de existir, mas ao mesmo tempo surgiu novas atribuições, que aquele Lampião passou a ser talvez um centralizador de energia do bairro, então de funcionalidade ali de prover a luz. Antes não existia essa figura, não existia essa tecnologia, não existia esse trabalho, esse posto, agora existiu. E aí o trabalho e talvez a atenção maior é tanto do governo como do ponto de vista do setor privado, de apoiar e estimular e promover ações que vão permitir que esses lampiões transitem para a funcionalidade de analista de sistemas de energia pública. Então, existe sim essa atenção que tem que ter, mas de maneira geral, a maioria dos empregos, eu acredito que está sendo super estimulada com a AI. É isso que a gente está percebendo, assim. As pessoas que estão utilizando a AI, elas estão de maneira muito clara, performando melhor, e elas não estão com risco de perder o emprego. Pelo contrário, elas estão com risco de ser promovidas, de continuar nesse movimento que o mundo está se adaptando e que, ao mesmo tempo, daqui 10, 15 anos já vai existir um problema de escassez também de mão de obra. Então, esse receio de, putz, não vou testar uma ferramenta, não vou tentar aprender, eu acho que pode ser mais danoso do que positivo, porque a visão há 10 anos atrás, ninguém fazia negócio pelo WhatsApp, por exemplo. Ninguém fazia. 2014, talvez já fazia, mas ali 2010 no Brasil era muito difícil, né? Mas o que aconteceu depois de 10 anos? Todo mundo faz negócio no WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp. E o WhatsApp, que é uma funcionalidade, uma aplicação, ela quebrou as barreiras, aumentou a conexão, ela te fez mais produtivo, mas ela não te fez trabalhar menos. Sim. Todo mundo, acho que a maioria das pessoas tem a impressão, principalmente na pandemia, que trabalhou muito mais. Então, ou seja, trabalhou muito mais e foi por meio da aplicação do WhatsApp ou de outros meios, sei lá, Google e tal. Então, o que eu quero dizer ferramentas que aumentam a produtividade não necessariamente vão te deixar ali com tempos mais disponíveis e com medo, com receio de ser demitido ou não. Eu acho que a prova clara é essa, do WhatsApp, que ela aumentou a produtividade e todo mundo está junto hoje com essa ferramenta e continua fazendo suas atividades de uma maneira diferente e com maior alcance, né? A gente sabe, né, como aconteceu ao longo da história das transformações, que algumas profissões deixam de existir, outras surgem, como você exemplificou. Nossa produtividade aumenta, né? Então, eu lembro, quando eu comecei a trabalhar lá, em 94, né? Faz um tempinho. Não existia o e-mail como ferramenta de trabalho, né? Da mesma maneira que os pedidos, eles eram ainda digitados, né? Mandar para a secretária subiu o back-office. Os relatórios, eles eram feitos e chegava para as pessoas com um delay grande. A partir do momento que essas tecnologias foram surgindo, né? Hoje, você quer mandar uma mensagem para alguém, você quer transferir uma informação, é instantâneo, né? Antes não, tinha uma questão, como não existia uma maneira de transmitir isso de forma digital, isso era físico, e aí demorava para chegar a informação, mas as coisas rodavam daquela forma, né? E hoje a gente está vendo aí a AI, né? Eu acho que ela vai trazer uma transformação tão grande ou maior que a própria internet trouxe, né?
Então, novas profissões vão surgir, outras vão deixar de existir. E o importante, acho que é as pessoas estarem aí atrás da sua própria capacitação, né? Como é que eu lido, né, com essa nova ferramenta, né? Onde ela vai impactar no meu dia a dia, se aquilo que eu faço é algo que é muito operacional e tem um padrão, como a gente explicou, tudo que é possível identificar um padrão, acaba sendo possível você fazer com que uma tecnologia dessa execute essas tarefas, né? Então, se eu estou dentro disso, como é que eu começo a entender como ela funciona para eu tornar ela minha aliada. Criar um valor de outra forma. Criar um valor de uma maneira diferente. E onde você acha que ela precisa de uma atenção diferente por questões éticas, essas coisas? Bom. Voltando lá para o Gutenberg. A criação da imprensa fez todo esse movimento ali de grandes navegações, de revolta protestante e revolução industrial. E ela foi muito criticada exatamente por isso. O que esse conhecimento amplamente difundido, o que ele gerou, né? Gerou malefícios, benefícios? Até que ponto copiar um livro é ok, é ético, é moral? Como é que eu crio o direito intelectual? Como é que eu crio a propriedade intelectual? Baseada em quê? Então, existe sim, hoje, um desafio de desenhar essa linha. Quem está mais na frente disso é a Europa. Ela já criou o AI Act, que está baseado no ato dela, que é uns artigos de boas práticas e qual é o limite, tentando criar um primeiro limite. O governo brasileiro também está buscando, muito inspirado na Europa, criar o seu. E isso é muito bom para o mercado. Acho que criar mecanismos que dão segurança para o mercado, tanto para o usuário, como para a empresa que quer fazer um business, como para a empresa que quer adotar alguma coisa, facilita, ajuda. Eu acho que às vezes tem uma visão um pouco complicada sobre a nossa legislação, entre outros pontos, mas criar segurança jurídica sempre é positivo para os negócios, assim, de maneira geral. Então, ponto de vista da LGPD já foi um grande avanço. Então, ter a LGPD, ela já protege muita coisa do que a AI poderia fazer. Hoje, por exemplo, se você utilizar o ChatGPT, a interface, aquela informação imputada, colocada lá dentro, de fato, a OpenAI pode utilizar para melhorar seu modelo. Ela não diz nada que ela não pode fazer isso. Agora, se você vai usar a API, ou seja, aquela ponte por trás que não tem a interface, ou seja, utilizar o recurso, o modelo próprio na fonte, que é ligar meio que na tomada na fonte, a regra da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, diz que ela não vai usar o teu dado para nenhum treinamento. Então, basicamente, o que ela está dizendo é o seguinte: se você subir aqui o catálogo de produtos, subir alguma coisa aí nesse sentido, eu sei que é um catálogo de produtos, mas eu não vou treinar nada e ninguém vai saber sobre isso. Que é um pouco o que a cloud faz, né? Quando sobe os teus arquivos lá no Drive, a Google não usa tuas informações. Por quê? Porque existe uma segurança jurídica, existe um contrato a nível nacional e existe uma lei que nos protege que ela não pode usar essa informação. E chega um momento de maturidade que ninguém mais desconfia disso. Que se a Google tá ou não está utilizando, ou vice-versa. Então, eu acho que é um grau de maturidade de mercado, de criar essa robustez, esses arcabouços, que vão dar essa segurança jurídica para as iniciativas crescerem. Muita coisa relacionada a dado sensível, que eu acho que propriamente a pergunta mais direcionada, a LGPD já protege. Então, assim, dado CPF, dado de nascimento, outras fontes dessa, como uma empresa de tecnologia com boas práticas, ela não vai utilizar e vai cuidar e vai fazer os tratamentos necessários. Vai anonimizar, vai utilizar um ID. Então, de maneira geral, o mercado já trata dessa forma, de maneira anonimizada, dados sensíveis. O que às vezes surge de dúvida é, mas o meu concorrente vai saber o meu catálogo de produtos, vai saber o meu preço? Isso já tá disponível, né? Já tá no e-commerces, nos sites, enfim, né? Exato. Então, o que a gente vê é mais a questão de segurança jurídica para estar a regra clara para todos os stakeholders. Legal.
Outra coisa que eu vejo, né, puxando um pouco do que você está falando, é talvez uma necessidade de ter adicionado talvez as políticas das empresas, né, práticas que devem ou não ser feitas pelos seus colaboradores, né? Então, por exemplo, né, o exemplo que você falou, quando você entra lá no ChatGPT, aquilo que você usa, aquilo que você colocar ali naquela interface pode ser usado para treinar um modelo, né? Ou seja, não é recomendado que alguém, né, pegue lá um DRE, né, e suba no ChatGPT pedindo alguma análise, alguma inferência, qualquer outra coisa. Por quê? Porque uma vez que você jogou isso ali, aquela informação de alguma maneira pode ser usada, não se sabe como. Não se tem o né? controle dela Não se tem o controle dela nunca mais. Então, tudo que for dados sigilosos, tanto da empresa que você trabalha, como até o seu próprio dado, não deve ser colocado, né, nessas interfaces. Agora, se você tem um parceiro de negócio que tem uma API e que oferece para você uma solução, dessa maneira as informações são mais bem protegidas. Ou seja, você tem lá você é da área financeira, você quer fazer análise de balanço ou comparativo com balanço de outras empresas que têm capital aberto, né? Você consegue pegar, você tem uma aplicação que faz leitura disso e gera insights, inputs, dá para fazer com um parceiro que tem uma API e não subindo isso ali no seu login do ChatGPT pessoal, porque sim, você vai estar correndo o risco desses dados vazarem e uma questão de compliance séria, né? Mas que acho que nesse momento ainda tem muita gente que não tem dimensão disso, né? Então vejam a importância que as empresas têm de talvez fazer dentro de casa, né? Algum tipo de meeting, alguma coisa para, assim, gente, ó, todo mundo já tem acesso, né? Quais são os cuidados que tem que tomar, o que pode fazer, o que não pode fazer, colocar isso dentro da política de privacidade da empresa, né? Fazer com que o funcionário assine um termo de que ele está agora aware, que ele está sabendo de que o que pode e o que não pode fazer, porque de fato é muito novo, é o que você falou. Na Europa agora está começando digamos assim, não sei se a gente pode usar a palavra regulamentado, enfim, e no Brasil a gente está no caminho disso, mas por ser muito novo, né, existe muita gente que ainda desconhece os riscos, né? E aí a gente tem, por exemplo, as soluções que o Zeca mesmo tem de ir lá e tirar uma foto ou um áudio, tudo isso transformar num pedido. Como é uma API, isso não está vulnerável e essas informações todas são informações estratégicas, isso estão fechados. Mas qualquer solução aberta tem esse risco. Então, acho que esse é um ponto importante, né, para a gente até falar com as pessoas que estão escutando a gente, que se interessarem por implementar soluções, né, dessa maneira, não se aventurar a entrar. Tudo bem, se você quer uma ajuda para melhorar um texto, e mesmo assim depende do texto, porque se você está escrevendo lá um resumo do que aconteceu da DRE, você dá na mesma, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Não sei se quiser acrescentar alguma coisa nesse sentido, e fica à vontade. Acho que passa muito pela política de capacitação interna das empresas, assim. É uma visão muito clara é uma ferramenta nova. Inclusive, um dos primeiros estudos, assim, principais dessa área de atendimento estava relacionado com 5.000 empresas que pegaram ali seus funcionários de atendimento e forneceram uma solução de ajudar eles a melhorar o tempo de resposta para o cliente. De maneira geral, isso foi estudo de Stanford MIT em abril de 23, ano passado já. Uhum. De maneira geral, o time performou 14% mais, tá? Mas o que eu ia chamar a atenção é que o cluster, então, qual é o grupo desse grande time que melhor performou que melhor aderiu à solução foi o time novo, foi os novos funcionários. Por quê? Porque eles utilizaram o AI muito como uma solução de apoio, de aceleração de aprendizado deles sobre aquele contexto, sobre aquele universo que ele precisava atender. E o tempo dele de maturidade para se tornar o mesmo nível de serviço que o anterior
foi de 6 meses, que era o tempo normal daquele estudo, foi para 2 meses. E o que eu quero dizer com isso? Então, principalmente, colaboradores novos que estão entrando nas empresas, eles têm muito mais afinidade e potencial de abertura de testar soluções como essa. Então, já implementar no processo ali de RH um treinamento de segurança, de boas práticas de informação de dados, incluir alguma coisa de AI, acho que é fundamental, porque eles são os primeiros, os dados mostram que são os primeiros a aderir, e de maneira geral são os que mais conseguem usufruir no primeiro momento, porque eles conseguem ter uma rampagem muito rápida de conhecimento. Então, aqui mora um perigo e que vale ter bastante atenção no processo de contratação, onboard, ongoing daquele time. Né? Legal. Beleza. Se você quiser dividir com o pessoal aí algumas dicas, né, de quem está querendo trazer aí algumas funcionalidades de inteligência artificial para o seu negócio, quem também, né, se interessar pela ferramenta que você tem, né, e que eu acho que ela é fascinante, eu tive a oportunidade, você me mostrou, realmente é algo que otimiza muito o tempo do vendedor, né? Então, tá aí o Laerte, vocês vão poder buscar ele aí no LinkedIn, a empresa Zecas. Fortemente recomendo, porque eu vi isso funcionando. Mas que dicas você dá aí para quem está interessado em buscar soluções de AI para o seu negócio, se é para qualquer tipo de negócio, para onde ela é mais adequada, né? Boa. Primeiro, obrigado pelo endosso. Depois pago o café. Brincadeira. O que a gente vê, né? Existe muita gente com muitas iniciativas, muito barulho, muita espuma, e existe um receio, uma pressão, às vezes dos investidores ou da própria diretoria, o que eu proponho, o que eu faço, por onde eu começo. E o que a gente percebe de maneira geral, e é também um estudo da McKinsey que fala bastante sobre isso, que é esse processo de digitalização, principalmente de AI, primeiro é desmistificar a AI. Então, é o que a gente está fazendo um pouco aqui. O que é AI, de fato? É uma ferramenta, é uma engrenagem de uma grande tecnologia. Quais são os pontos que eu imagino... A partir do momento que eu entendo que, ela tem uma versatilidade muito grande, ela consegue me responder, ela consegue aprender sobre o meu tema, tem questões de segurança inerente a isso, mas, de maneira geral, ela consegue me auxiliar. Eu vou tentar olhar para casos de uso, principais áreas que eu acho que pode ser utilizadas de maneira rápida, que gerem valor, porque eu preciso ganhar promotores dentro da minha companhia. Pessoas que usem, que vejam resultados, porque como toda tecnologia, existe uma etapa de adaptação. Existe uma etapa de adequação, porque exige um esforço, mesmo que ínfimo, de mudança de hábito. Toda mudança de hábito gera um desconforto, gera um pouco essa alteração. Então, o segundo passo que a gente vê muito claro é esse, olhar universos, BUs, às vezes é uma distribuidora, ela é muito focada em logística, em venda, eu tenho um sistema de gestão muito reduzido, então marketing é uma pessoa, talvez, não sei, RH é 2 pessoas, talvez essas áreas estão sobrecarregadas. Então, essa pessoa, eu quero manter ela faz o serviço dela, tem muitas coisas, muitas atividades relacionadas. Como é que eu apoio ela de uma maneira? Talvez isso aqui seja uma oportunidade. A partir do momento que eu entendo que a RH, por exemplo, é uma oportunidade, eu vou tentar olhar para ela quais são os principais casos dentro de RH que são operacionais, por exemplo. Que eu vejo que ela leva muito tempo e que eu poderia ser reduzida pela AI. E quando eu entendo os casos de uso principais, então eu elenquei a área, elenquei os casos de uso, eu vou tentar olhar quais são as métricas que eu quero analisar. Então, é lead time, tempo de resposta para o cliente, tempo de análise de documento, quais são os KPIs que eu vou analisar que vai falar, putz, eu botei essa ferramenta e fez sentido. E a partir do momento que eu identifico esses KPIs, aí vem uma bifurcação, vamos chamar assim. Eu vou tentar construir isso internamente com o meu time técnico, eu vou tentar buscar um time externo, uma solução externa. E aqui, o Brasil, de maneira geral, ele tem vocação para criar soluções de aplicação. Naquela jornada da AI que eu falei, plataforma, modelos fundamentais e aplicação, o Brasil vai estar aqui em aplicação. Porque precisa muito dinheiro para fazer modelos, foundation models, tipo um OpenAI, e precisa também infinito dinheiro para fazer plataforma aqui. Então, aplicações vão ter inúmeras no mercado. O que vale ter atenção aqui com a aplicação é um pouco isso, essa arquitetura de segurança de dados, e o que de fato é AI, o que não é, se de fato precisa ser AI, se não precisa, quais são os modelos por trás que estão utilizando,
porque é legal ter uma governança de dados interessante. E quando eu defino, eu vou fazer interno ou fazer externo, aí sim é tentar criar um piloto. E um piloto, como eu disse aqui com o Zé, que em 2 horas a gente consegue subir uma base de catálogo de produto de Excel, botar na mão de um vendedor e falar, putz, encaminha para mim os áudios e as fotos dos teus itens. E ver a reação do vendedor, do usuário. Putz, ele viu o valor, ele viu que reduziu o tempo. Aí sim vai pensar numa arquitetura de como é que agora eu vou fazer essa solução que eu contratei de mercado, ou piloto, já deu certo, como é que eu vou fazer ela conversar com todo o meu sistema? Porque normalmente se pensa às vezes ao contrário, né? Eu quero já pensar no RP, eu quero pensar nos grandes sistemas e aí já mata a iniciativa no começo. Mas todo aquele ciclo de aprendizagem, toda aquela hipótese de dor, hipótese de solução, nem foi validado. Então, o que eu chamaria bastante atenção é começar pequeno. Então, para começar pequeno, é conseguir afunilar toda essa governança. E tem que chegar a pilotar alguma coisa. Pilotou, deu certo, aí sim elabora uma outra agenda técnica para fazer esse negócio escalar dentro da tua empresa. E depois de escalar nessa vertical, aí tu começa a ir para outras verticais. É assim que a gente está fazendo. Legal. E não é AI por AI. Não. É qual é a minha dor, qual é a minha eficiência e se ela endereça esse ponto para fazer essa jornada que você falou. Perfeito. Né? Legal. Perfeito. Laerte, obrigado. Foi um episódio fascinante. Eu acho que ainda a gente tem aí a oportunidade de falar sobre outras coisas mais para frente, mas eu acho que esse ponto que nós trouxemos hoje já temos AI dentro do canal Indireto, funcionando, rodando, e isso eu acho interessante, é uma notícia boa, tem já indústrias operando, né? Parabéns aí pela iniciativa do Zecas, eu agradeço muito aí o seu tempo de você ter vindo aqui e dividido com a gente, né, todos esses aprendizados. Então, quem tiver a oportunidade de assistir esse episódio, veja e reveja, com certeza tem muito aprendizado. Vocês vão encontrar o Laerte aí no LinkedIn, se quiser entrar em contato com ele, entender, conhecer as soluções da empresa que ele é sócio fundador, vale a pena. E, mais uma vez, obrigado. A gente se fala por aí e obrigado vocês também por estarem assistindo a gente. Eu quero agradecer a oportunidade. Para a gente é uma honra estar aqui falando um pouco mais sobre sobre o canal Indireto. A gente entende que é algo muito novo e muito relevante que o mercado consegue se beneficiar de uma maneira muito rápida e nosso objetivo é esse, gerar valor para a cadeia, promover o debate e apoiar de qualquer maneira que possa trazer conhecimento, informação e algumas provocações que isso faz a gente avançar e criar um ecossistema mais vencedor, né? Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.